Então, na aula passada, nós apresentamos simplesmente a introdução da tese, tá? Por isso que ficou uma coisa assim meio abrangente, a gente falou da filosofia dele, depois a gente foi para a mística, falou um monte de coisa que talvez vocês tenham ficado assim sobrevoando sem entender muito, né? Mas é porque a introdução da tese, ela fala de tudo que vai ser ainda desenrolado, né? Ainda explicado no texto. E aí agora a gente vai ver Boa tarde. A gente vai ver o segundo capítulo, que ele se chama Método, Metafísica e Mística. Então é basicamente assim o miolo, né? O miolo da tese. Na revista tese, eu esqueci até de um nome esquisito, né? Que é o método de tese. Não sei se você já viu. É da USP, né? O que? Um artigo? Um livro? Uma tese? Deve ter visto porque eu tenho uma pasta lá só sobre Bergson, tem tese, tem dissertação, tem artigo, tem tudo, eu devo ter visto em algum momento. Então assim, esse tópico, esse subitem que a gente vai estudar, ele se chama da causalidade à duração, do determinismo à liberdade. Esse capítulo ele começa fazendo uma comparação entre a filosofia do Bergson e a filosofia do Schopenhauer. Por quê, né? Porque são filosofias semelhantes em alguns aspectos e bem dessemelhantes em outros aspectos. A minha pesquisa anterior ao Bergson, antes de eu estudar Bergson, eu estudava Schopenhauer. Então, assim, o meu trabalho de monografia foi sobre Schopenhauer, o meu trabalho de dissertação foi sobre Schopenhauer e a passagem para o pensamento do Bergson, ela precisaria, por uma questão de honestidade intelectual comigo mesma, ela precisaria ser expressa no texto. Tipo, quando você trabalha a filosofia, inclusive a filosofia acadêmica, a filosofia conceitual, tipo, você salta de um autor para outro sem motivo não, assim, tipo, algum movimento você fez, alguma coisa você precisou trabalhar para você fazer essa passagem, né? Então, algumas coisas na filosofia do Schopenhauer não estavam mais sendo respondidas no meu ponto de vista, assim. Então, o determinismo de Schopenhauer, para mim, ele não se sustentava. A filosofia da natureza de Schopenhauer, na verdade, ela para mim, ela apresentava determinadas limitações, justamente pelo fato de ele ler a noção de vontade como uma determinação, né? Ele faz uma analogia da vontade com a força da natureza. E isso faz com que você leve um certo determinismo tanto para o âmbito do ser humano quanto para o âmbito da própria natureza. Oi. Eu tinha visto lá 5. Porque teve um probleminha. Tu vai ficar? Tu vai ficar? Fica aí assim depois. Tu tem que sair? Não, porque eu ia aproveitar para a biblioteca para fazer. Depois tu botei igual assim. Eu trouxe o papel. Mas assim, então eu não vou me ater à filosofia de Schopenhauer, tá? Na verdade é só para mostrar como a partir da noção de duração, da forma como o Bergson compreende a duração, você sai de uma perspectiva de viés determinista para uma perspectiva cujo ponto de partida é a própria noção de liberdade. Então é basicamente isso. Eu não vou entrar nessa relação que eu fiz entre o Schopenhauer e o Bergson, porque é muito complicado. Pressupõe assim, um conhecimento da filosofia de Schopenhauer, então eu vou passar um pouco sobre isso, certo? Então eu vou concentrar no Bergson, só para mostrar que esse capítulo ele começa a partir dessa comparação.
Então, para Bergson, seria preciso, primeiro, compreender os fatos de consciência na sua singularidade, para, em seguida, possibilitar uma cosmologia a partir da concepção de uma força criadora da vida. Assim, quando você vai falar sobre a natureza e você toma como ponto de partida da filosofia um dado imediato, certo? Então você vai ter que trabalhar de alguma forma com uma certa analogia entre aquilo que é imediato. Alguém pode fechar a porta, por favor? E aquilo que você quer alcançar do ponto de vista de um pensamento sobre aquilo que não é imediato, aquilo que você não tem acesso assim imediatamente, que seria a natureza. O que acontece? O Bergson vai perceber que muitas vezes essa analogia ela é feita de fora para dentro. Você faz uma leitura do que seja, por exemplo, a causalidade na natureza, e você faz uma leitura do que seja, por exemplo, a causalidade no âmbito psíquico. E o movimento que ele faz é o inverso. O que ele quer dizer é que eu tenho que me esforçar ao máximo para não jogar na compreensão que eu tenho daquilo que é a consciência uma noção que na verdade já é dada pela inteligência espacializante, pela inteligência que tende para fora, por aquilo que não é imediato. Aquilo que é imediato me dá a mim mesmo, como duração, como consciência. Esse conhecimento imediato é aquilo que eu tenho, o que eu sinto, o que eu sou, né? O que significa existir, o que é que significa durar. Então esse acesso, ele é imediato. Só que como eu sou um ser pensante, um ser racional, um ser dotado de inteligência, então eu tendo a ler, inclusive a mim mesmo, a partir dessa refração intelectual. Eu tendo a me acessar através de uma reflexão, sendo que essa reflexão, ela sendo da ordem da cognição, do entendimento, do pensamento, da racionalidade, ela já é mediação. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Aquilo que é da ordem da inteligência volta para fora. A razão, ela já faz, a razão, ela já intermedia algo. Intermedia ou intermedia? Não sei, né? Mas enfim, não é imediato, não é um conhecimento imediato, né? Então, o movimento do Bergson vai ser esse, tentando dizer em outras palavras, para tentar descomplicar, porque parece que eu estou complicando. Se eu... Diga. A inteligência, ela não é criação. A inteligência é o espírito voltado para fora. A inteligência é o movimento natural do pensamento. Só que esse movimento natural do pensamento, ele tende a se aplicar bem à matéria. Ele trabalha com uma certa necessidade intrínseca de fixação, de estabilização, de conceituação, de abstração. Trabalha com a linguagem, tá certo? E tudo isso, quando incide sobre a realidade, descaracteriza a realidade. Certo? Então a inteligência, ela não é a forma de aplicação do espírito que vai me revelar a duração. Entendeu? Mais ou menos. Sim, então, voltando aqui para o raciocínio. Então, dizendo em outras palavras, a ideia é a seguinte: para eu compreender
para eu fazer ontologia, para eu falar sobre o que as coisas são realmente, né? Para eu falar sobre o ser das coisas, para eu falar sobre a duração das coisas, eu precisaria primeiro ter uma noção real do que seja a minha duração. E a minha duração, ela é algo de uma complexidade, de uma profundidade que precisa se apresentar na sua pureza. Então é basicamente isso que vai ser dito aqui, tá? O que é a minha duração? O que é a minha consciência? Por que ela não é algo que se confunde ou que pode ser analisado a partir de uma noção de causalidade, da mesma forma como eu faço análise dos fenômenos físicos, né? Por quê? É basicamente isso que vai sendo construído, né? Diga. O que vai presidir isso, no caso, é o entendimento da minha duração. Porque assim. É isso mesmo. Se eu vou sair da minha duração como ponto de partida para eu poder fazer a ontologia, eu preciso efetivamente saber o que é essa duração. Eu preciso não confundir essa duração com espaço. Eu já falei para vocês que existe um dualismo de saída do Bergson, assim, no primeiro livro dele, né, que é a distinção entre duração e espaço. Duração é aquilo que é da ordem do imediato. Espaço é aquilo que não é da ordem do imediato. Sendo que nós temos uma tendência muito grande à espacialização. É muito difícil nós lidarmos com o imediato. Porque nós, naturalmente, tendemos a utilizar o nosso movimento natural do pensamento, a nossa inteligência. Então, nós somos seres que naturalmente usamos a inteligência, que tem uma determinada forma de apreensão do real, que é a forma necessária para a nossa sobrevivência. Eu não consigo apreender o movimento real, que é a duração, mas na verdade eu apreendo instantâneos do real, tá certo? Então a minha inteligência, ela trabalha com aquilo que é da ordem de uma estabilidade, de uma linguagem, de uma conceituação, de uma reflexão. Então tudo isso não é algo que toque o real. Então, se eu quero fazer metafísica, no sentido de falar sobre o ser, o que ele está dizendo é que eu tenho que ter uma compreensão efetiva do que seja a minha duração para eu poder fazer esse movimento. Porque se eu parto de uma noção equivocada do que seja o meu psiquismo e eu faço aí uma analogia em relação ao real, essa analogia é fajuta, ela não se sustenta, porque eu já parti de uma concepção equivocada do que é a minha própria duração. Então, o livro inicial do Bergson, né, que é a tese de doutorado dele, que são os dados imediatos da consciência, é simplesmente para mostrar a originalidade da duração, a irredutibilidade da minha consciência a qualquer evento de ordem física, né? de ordem externa, de ordem espacial. Então, uma sensação é um fato psíquico. Qualquer fato psíquico não se confunde, por exemplo, com aquilo que vem do exterior, com a excitação, não é a mesma coisa. Então, o fato psíquico, por mais simples que ele seja, ele é extremamente complexo, ele é de uma ordem própria, ele tem uma qualidade própria que não se confunde com a quantidade. Isso no mais simples, que é a sensação, que dirá no mais complexo, que é, por exemplo, um pensamento, um sentimento, né? Na verdade, não existe um pensamento, um sentimento. Quando a gente lida com o nosso psiquismo como se houvesse estados separados, na verdade a gente já está, de certa forma,
incidindo a nossa reflexão sobre isso, né? Porque como é que ele caracteriza? O que é que significa duração? Duração significa uma continuidade, um movimento que não parou ainda, né? Algo que se mantém e que muda o tempo inteiro. Então isso é a nossa consciência. A nossa consciência é uma coisa, é um dinamismo, assim, é uma energia. E ela é ela é algo que é indivisível, assim, eu diria também quase indizível, porque ela não para, é um acúmulo de experiência, entende? E ela está sempre acumulando passado e tendendo para o futuro, acumulando passado e tendendo para o futuro. Então, qualquer tentativa que eu faço de lidar com isso, com esses fatos psíquicos, através de um método assim, tipo, determinados estados psíquicos causaram outros estados psíquicos, tal, e você está trabalhando como se houvesse esses estados específicos, mas na verdade não há. Porque no teu psiquismo tudo é da ordem de uma complexidade, de uma mistura, assim, por exemplo, você a causa no âmbito psíquico não se confunde com a causa no âmbito físico. Então, quando você faz uma analogia de lá para cá, né, de fora para dentro, aí você incorre em um equívoco. Você reduz o psiquismo a uma realidade que poderia ser apreendida, né? Mas na verdade não pode, não dá. Por quê? Porque você está em cada um dos seus estados psicológicos. Porque você é o conjunto de todos os seus estados psicológicos. Entende? Então não tem como você separar para você analisar, a coisa não é assim. Porque eu estou presente em toda a complexidade dos sentimentos, das volições, dos pensamentos que me caracterizam. Só que agora a gente vai fazer uma trajetória que talvez pareça um pouquinho complicado, mas se eu conseguir falar direitinho, vocês vão entender, né? Que é justamente para chegar nesse movimento de dizer que a sensação, ela já é algo que abre a possibilidade dessa liberdade, tá certo? A gente vai fazer não deu para entender ainda, mas a gente vai fazer um movimentozinho assim para vocês tentarem entender, né? Vocês se lembram que desde o início do curso eu fiz uma distinção, né? Sim, o Bergson, né? Não faço nada, só faço expor o que o Bergson disse. Uma distinção aqui entre um sistema material, né? Onde nada se cria de novidade, onde a causa e o efeito se anulam, onde há um determinismo, onde é possível prever, né? Então, em contraposição a isso, eu falava de um outro âmbito, que era o âmbito da inserção da liberdade, né? Que se dava a partir, por exemplo, do movimento. Então, quando você viu, aí você pensava naquela massa protoplasmática inicial, um movimento bem rudimentar de captura do alimento. Aí você vai, isso aí é uma coisa mecânica, não é mecânico. Você tem um estímulo e uma resposta ao estímulo. Mas o que o Bergson quer dizer é que há algo aí que é diferente de uma resposta mecânica, de algo que está no nível da matéria, que pode ser mensurado, que pode ser calculado, que pode ser previsto. Claro que numa escala
você vai cada vez mais complexificando isso. Então, lá na ameba, você tem um movimento de fagocitose que aquilo é uma coisa extremamente simples. E lá no ser humano, você tem um ato volitivo que é algo de uma complexidade tremenda, certo? Mas o que ele está dizendo é que a partir do momento em que não há uma anulação total de causa e efeito, onde há um estímulo e uma determinada resposta a esse estímulo por meio de movimento, já se insere aí algo de imprevisibilidade que já fica difícil de você mensurar. Então você já está num outro patamar, você já está numa outra ordem, que não é algo que possa ser calculado com o rigor matemático do mecanicismo, com o rigor matemático da ciência dura, da ciência positiva. Você está em uma outra coisa, tá certo? Aí o que acontece? Você tem aqui um estímulo e uma resposta. Aí você tem um estímulo e uma resposta. Com o desenvolvimento, assim, se você for na escala desses seres, você vai ver que há uma complexidade cada vez maior. Por exemplo, você vai começando a organizar um sistema nervoso, né? Mas se você pega seres mais primitivos, aí não tem o sistema cerebral, não tem o cérebro e tal. Nós mesmos, por exemplo, nós temos determinadas respostas automáticas, né? Que vêm a partir da medula. O cérebro, na verdade, ele dá uma complexidade cada vez maior, porque ele dá uma amplitude de resposta cada vez maior. Percebe que isso tem a ver com duração, tem a ver com consciência. Lembra que isso vem da nossa reflexão da Conferência A Consciência e a Vida, onde o Bergson diz que de direito, se não de fato, a consciência é coextensiva à vida. Então, onde há esse princípio de movimento, há um princípio de indeterminação. Quando a gente fala em indeterminação, a gente já fala algo no sentido de um rudimento de consciência. Então, quanto mais você alonga esse intervalo entre causa e efeito, mais duração você tem. Mais energia você tem, mais tensão você tem, mais consciência você tem, entende o que eu estou dizendo? Então você está aqui num ser extremamente primitivo, que ele simplesmente está se mexendo e pegando o seu alimento. Aí eu vou dizer que esse bicho, que isso tem consciência, não se trata disso. Se trata de você vai de cima para baixo, assim, é como se houvesse uma consciência difusa, é algo que não é matéria. Entende? É algo que não é matéria. E quanto mais você abre isso, quanto mais fica imprevisível a resposta ao estímulo, mais duração, mais consciência. Então, num ser onde a minha resposta a um determinado estímulo, ela não é automática, eu tenho mais tensão de duração. O meu cérebro, ele coloca o meu corpo em uma determinada prontidão de respostas que me gera uma tensão que é a minha consciência. O meu cérebro, ele me faz poder esperar, poder responder ou não a determinados estímulos. Se eu não tivesse cérebro, eu responderia automaticamente aos estímulos. Você já viu um cachorro fazendo jejum? Não, né? Porque ele não pode, assim, não faz parte. Ele vai responder ao estímulo da fome. Se ele tiver com fome, ele vai comer. Por isso que você não faz nem juízo de valor em relação ao reino animal, digamos assim. Se um leão tiver com fome, ele vai comer o bicho lá, e você não vai dizer que o leão é mau porque ele comeu o bicho, assim. O leão, ele respondeu ao instinto dele e tudo bem. O ser humano, ele tem inclusive a possibilidade de não responder a determinados estímulos. Então eu estou com fome, mas eu vou fazer uma greve de fome por uma causa política, sei lá o quê.
eu vou fazer um jejum aqui porque eu faço yoga e eu sei que o jejum purifica o meu corpo e tal. Não vou responder ao estímulo da fome. Eu posso, porque a minha resposta, ela já não é automática. E esse já não ser automático significa imprevisibilidade. Você concorda que é muito mais fácil eu prever a ação de um cachorro do que de um ser humano? É difícil, pode ser que o cachorro, você acha que o dono vai chegar, o cachorro vai lá, lamber o dono, fazer tudo aí, de repente o cachorro tá meio assim, tristinho e tal, não vai lá lamber o dono e tal. Também é imprevisível, por quê? Porque já existe algo de imprevisibilidade. Agora, é mais fácil você prever a ação de um cachorro, se você vai jogar uma bola para ele pegar um negócio, do que você prever, sei lá, a reação do teu filho. Tu pega e joga uma bola para ele pegar e ele tá pé da vida contigo e não quer, não vou brincar agora. Imprevisível. Entende o que eu estou falando? Então, quanto mais essa duração se alarga, essa possibilidade de respostas diferentes a determinados estímulos, quanto mais ela se alarga, mais duração eu tenho, mais qualidade eu tenho, certo? Só que de direito eu teria rudimento de consciência lá desde a base até essa complexidade maior. Então o Bergson ele vai interpretar o distanciamento temporal entre causa e efeito como sendo algo qualitativo. Ele vai interpretar isso como um princípio de liberdade. Por que no começo desse texto eu comparo com o Schopenhauer? Schopenhauer não interpreta assim, muito pelo contrário. A filosofia dele, o que sustenta a ontologia dele é justamente ele não aceitar que existe uma diferença de natureza entre, por exemplo, uma excitação, uma resposta a uma excitação na natureza e uma resposta de um ato voluntário. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta só para... O Schopenhauer ele vai pensar tudo em termos de causalidade. Ele vai dizer que existe uma causalidade propriamente dita, que é o outro lado da vontade, digamos assim, é o lado da representação da vontade. Essa causalidade ela pode ser dita de três maneiras, né? Tipo, excitação, causalidade, excitação e motivo. Você quer a causalidade no âmbito mais genérico, você quer a causalidade na natureza, no sentido de causa e efeito, de ação e reação. Isso aqui é a excitação, por exemplo, de uma planta. A planta sofre determinado estímulo, ela vai, tende para o grau sobe e tal, isso aqui é excitação. Isso aqui é um motivo do ser humano. Isso aqui do Schopenhauer, ele está comparando isso aqui, está dizendo que isso aqui é um grau de causalidade, isso aqui é outro grau de causalidade, isso aqui é um grau de causalidade, mas a resposta aqui, por exemplo, o ato humano voluntário, que para o Schopenhauer se segue ao motivo, ele só difere disso aqui porque ele é intermediado pelo conhecimento, ou pelo conhecimento, pelo entendimento. O entendimento joga uma luz nele, assim, mas enfim, isso não faz com que isso aqui seja essencialmente diferente. Porque, na verdade, tudo isso aqui é uma manifestação de uma vontade. Eu sei que é complicado e o Schopenhauer não interessa aqui. Ele interessa só como um paralelo para a gente mostrar que é exatamente o oposto do Bergson. É exatamente o oposto. Por quê? Ele vai dizer que quando você sai daqui, da causalidade na natureza, onde você tem uma equivalência entre causa e efeito, quando há a menor, digamos assim, o movimento, isso aqui já é de uma outra ordem, isso aqui já entra em previsibilidade, certo? E quanto mais você vai crescendo aqui, na complexidade da causa e do efeito, mais tensão de duração você tem. Tudo bem que você poderia dizer que no limite tudo é duração, é possível você dizer isso no Bergson. Só que essa duração aqui em mim, né, ela é
algo que é completamente sui generis. Tá complicado, né? Eu tô sentindo que tá bem complicado. Dá para dizer que é algo que apresenta sempre qualidades novas à medida que avança? É exato. É algo que é qualidade, é qualitativamente diferente. É qualitativamente diferente, né? Então, o distanciamento temporal entre causa e efeito é qualitativo interpretado como princípio de liberdade. Porque é assim, ó, para eu me movimentar, eu entre aspas, né, eu ameba, né, me movimentar, eu preciso de certa forma perceber, aqui entre aspas também, porque aqui é coisa muito rudimentar, o estímulo, não é verdade? Então, quanto mais possibilidade de ação eu tenho, mais eu preciso ampliar a minha percepção. Então, a percepção, ela está relacionada com a necessidade de ação, certo? Então, vai chegar um momento aqui, a evolução, que esse bichinho aqui, ele vai sentir, ele vai ter uma sensação, né, de dor e prazer. E você pode se perguntar, pô, se ficou sem dor e prazer durante tanto tempo, por que do nada apareceu esse negócio de dor e prazer? Por uma necessidade de resistir mais a determinados estímulos e não responder automaticamente a eles. A dor, ela faz com que você resista. Você não responde imediatamente, assim. Então, o Bergson vai dizer que assim, ou a sensação é um princípio de liberdade, ou ela não tem razão de ser. Significa dizer que daqui, dessa senso-percepção, está saindo justamente a percepção do mundo. Está saindo a percepção do mundo, tá certo? Porque quanto mais quanto mais amplo é o meu leque de possibilidade de ação, mais eu vou precisar aumentar o meu leque de percepção para agir. Então isso aqui é a inserção de liberdade. E a partir daqui você tem algo que é distinto. Você tem um acréscimo de qualidade, né? Como o Luiz disse. Mas tudo isso, que eu sei que é um pouquinho... Foge ao imperativo da vontade que o Schopenhauer fala, né? Como é? Bergson, ele foge ao imperativo da vontade. A vontade impera ou não. Ele ultrapassa essa liberdade do Bergson, ele ultrapassa esse imperativo que o Schopenhauer vai falar da vontade, ou não tem nada a ver? Anselmo, é o seguinte, a filosofia do Schopenhauer, ela é, o que eu estou tentando dizer, ela é de uma ordem determinista. A vontade, ela é cega. Ela é cega. A vontade para Schopenhauer é cega. E o mundo é a manifestação de uma vontade cega. Então, em nós, há um entendimento que é capaz de certa forma, aclarar essa vontade que é cega, mas Schopenhauer vai dizer que nós somos determinados pela vontade que nós somos determinados pelo nosso próprio caráter. Então há um determinismo muito forte no Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer, nós não só somos o que, eu não só sou o que quero, mas quero como sou. Você não pode, tipo assim, é como se ele dissesse assim, não é nem que eu não possa não fazer determinada coisa. Eu não posso não querer fazer aquilo, não querer aquilo que eu quero. Tipo assim, é uma determinação do querer. Eu não tenho como controlar o meu querer. Eu posso não fazer aquilo que eu quero.
Mas eu não posso não querer aquilo que eu quero. Então, assim, há um determinismo na ordem da vontade, na ordem do caráter, certo? Para o Bergson não é assim. Não é assim. Existe a duração, nós somos uma duração. A noção de caráter é algo também muito forte no Bergson, como se fosse uma espécie de concentração, assim, da duração que nós somos, das nossas experiências, né? Então isso, obviamente, se revela na nossa ação. Só que para o Bergson, quando eu ajo em conformidade com essa duração, eu estou agindo efetivamente de uma maneira livre e o meu caráter está sendo modificado. O que para Schopenhauer não é. Eu não posso modificar o meu caráter. Eu sei que é complicado assim fazer essas comparações, mas tu perguntou, né? Schopenhauer tem um negócio de caráter adquirido, caráter inteligível e tal, mas tem um núcleo duro ali de caráter que não se modifica. E para Bergson isso não faz sentido, por quê? Porque o caráter sou eu sou duração, eu estou mudando o tempo todo. Então a cada decisão minha, cada ação minha, cada experiência minha, isso aí está enriquecendo a minha própria duração. O meu caráter está sendo modificado, certo? Então ele entende que esse âmbito da duração, esse âmbito da consciência é uma força livre. É isso que eu tô tentando dizer aqui. Todo esse texto aqui, esse tópico, é para tentar dizer isso. Que no final, é como se eu resumisse a aula nessa afirmação, assim. A duração que nós somos, o nosso psiquismo é uma força livre, espontânea. É uma força espontânea, não é determinada. Nós não somos determinados. Nós somos uma força livre, uma força espontânea. Uma força sui generis. Então, para Bergson, há no homem, entre a causa e o efeito, uma possibilidade de espera. Não é isso que eu estava falando até agora? Eu não tenho cérebro, então eu não necessariamente respondo a estímulos assim, imediatos. O meu cérebro ele me dá uma possibilidade de espera, ele me dá uma possibilidade de escolha, ele me dá uma tensão de duração. Essa tensão de duração ela é consciência. E quanto mais eu tenho essa duração, no sentido de tensão, né? de possibilidade. Eu sei que é difícil aprender isso, mas o fato de eu ser um ser humano e perceber esse mundo da forma que eu percebo, isso por si só já é um determinado grau de tensão de duração, porque a forma como eu percebo o mundo já reflete o grau de liberdade que eu sou. Aqui, o tanto de potência de ação que eu tenho reflete no tanto que eu percebo das coisas, porque tudo isso que eu percebo é possibilidade de ação para mim. Uma mosca não conhece o mundo, não percebe o mundo da forma como eu percebo o mundo, porque o horizonte de ação da mosca é mais limitado do que o horizonte do ser humano, tá certo? Então, para Bergson, há no homem, entre a causa e o efeito, uma possibilidade de espera, de atenção. Atenção é uma palavra muito importante para o Bergson também. Atenção, recolhimento e tensão. Não é possível isso? Então, entre a causa e o efeito, há uma possibilidade de espera, de atenção, de recolhimento, de tensão. Levo isso para o âmbito psicológico. Eu sei que eu vou dar um salto agora, mas para o âmbito comportamental. Você for uma pessoa explosiva, como eu sou extremamente explosiva, você rebate muito os estímulos, né? Alguém te ofende, tu vai lá, grita, esbraveja e tal, não sei o que. Você está respondendo a estímulos imediatos. Mas você pode fazer diferente? Pode. Precisa de uma atenção maior? Precisa. Precisa de uma presença de consciência? Precisa. Você pode tomar consciência de que isso é um problema. Imagina que chega uma pessoa aí e tal, e começa a me ofender e tal, me conhecendo um pouco que eu me conheço, eu vou entrar pra porrada logo, vou logo fazer a confusão, né?
Mas se eu tivesse assim, se eu tivesse meditado, se eu tivesse feito yoga, se eu tivesse mais tranquila, aí eu ia ir lá, aí ia digerir, né? Aí ia respirar, ia tensionar, aí não ia responder. Mas percebe que isso exigiu mais de mim? Então a atenção foi maior, a consciência foi mais presente. A consciência esteve muito mais presente. Porque quando eu tenho automatismo, a consciência se isola. Não é verdade? Imagina que quando você está aprendendo uma coisa nova, assim, tipo tocar um instrumento. Enquanto você está aprendendo, você está ali. A tua consciência está presente porque tu está tentando aprender, tu está atento, tu está... Quando você incorpora aquilo de tal forma que aquilo foi para a memória do teu corpo, assim, que tu incorporou aquilo, tu faz aquilo automaticamente, aí tu pode estar pensando em outra coisa e tu tá lá, fazendo aquilo. Porque a consciência, ela meio que se ausenta quando entra o automatismo. Então é basicamente isso. Onde há automatismo, não há consciência. A presença de consciência, ela está justamente nesse momento de escolha, de tensão. Eu não sei porque às vezes eu penso sobre isso, mas assim, imagina o nível de consciência que alguém precisa ter para não responder, por exemplo, a um estímulo de violência. Por exemplo, não sei se vocês acham do filme do Gandhi, né? Aí imagina lá, tipo, o Gandhi, cara sendo esse cara lá, metendo porrada nele, e ele sem reagir. Até que os caras ficaram envergonhados de bater nele, né? Porque, enfim... É uma coisa meio covarde. Mas percebe que precisa uma certa coisa diferente, uma qualidade diferente, né? Eu sei que eu estou viajando um pouco, mas é para vocês entenderem essa questão do estímulo, da resposta, da tensão possível, né? Do alargamento de consciência em relação a esse intervalo entre a causa e efeito, entre o estímulo e a resposta, né? Então, não sendo apenas corpo, mas também memória, o homem pode tirar da profundidade do eu uma energia específica para agir. Se a vida orgânica ou a vida ordinária, no que tem de habitual, instintivo ou impulsivo, se resolve no determinismo de uma causalidade mecânica, a vida espiritual, por sua vez, é caracterizada por uma força de criação que equivale a uma causalidade livre. Certo? Então existe em nós determinados atos que são automáticos e tudo. Mas você não pode dizer o mesmo em relação a tuas vivências mais profundas. Tá certo? Isso aí é de uma outra ordem. Então aquilo que eu falei, ó, só retomando um pouco. A incerteza na reação, a hesitação, a possibilidade, a escolha, a indeterminação, em suma, a liberdade, está, segundo Bergson, em relação proporcional à amplitude da percepção. Foi o que eu falei há pouco. Que terá aparecido no mundo justamente no momento em que um estímulo recebido pela matéria não se prolonga em reação necessária. Quando é que a sensação surge no mundo? A sensação surge no momento em que um estímulo recebido pela matéria não se prolonga em reação necessária. Tá, então, no mundo material, você tem aqui, a matéria recebe o estímulo, então aqui vai uma reação necessária. Beleza. Aí você teve um estímulo, aí uma reação não necessária. Opa, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Então a sensação ela teria aparecido no momento em que um estímulo recebido pela matéria, a percepção, aliás, percepção. No momento em que o estímulo recebido pela matéria não se prolonga em reação necessária. Essa duração ou tensão entre o estímulo que interpela o organismo e o possível ato que dessa interpelação resulta é o que dá a extensão da percepção. Vou ler mais devagarzinho para vocês entenderem.
essa duração ou tensão entre o estímulo que interpela o organismo e o possível ato que dessa interpelação resulta é o que dá a extensão da percepção, que será tanto mais complexa quanto mais variadas forem as possibilidades de resposta, quanto maior for a indeterminação do ato. Então é óbvio que a percepção de um ser humano, ela vai ser muito mais ampla do que a percepção de uma minhoca, por exemplo, né? Se há uma diminuição progressiva da necessidade na escala evolutiva dos seres, ou seja, quanto mais você ascende na escala evolutiva dos seres, mais você diminui a necessidade, né? Ou seja, a resposta imediata a estímulos. Percebe isso? Mais imprevisibilidade você tem, mais indeterminação você tem, mais possibilidade de escolha você tem, mais liberdade você tem. Então pensa agora de novo naquela conferência, a consciência e a vida, né? A liberdade se inserindo na matéria. Ela vai se inserindo na matéria, essa força livre, é o espírito, né? Ele vai se inserindo na matéria e ele vai tentando. Tá certo? Então, quando chega no homem, aí alguma coisa, aconteceu um negócio assim, massa. Então você tem inteligência, né? Você tem a capacidade de fabricação, você tem então toda uma complexidade. Mas é uma coisa que está vindo, assim. Então, pelo amor de Deus, não é porque nós temos um sistema nervoso que nós somos seres pensantes, ou racionais, ou espirituais. É por sermos seres espirituais, livres, pensantes ou racionais, que nós temos uma complexidade orgânica tal. Entende como é diferente o modo de valoração, né, de observação, a perspectiva na qual você se coloca? Então essa é a perspectiva do Bergson. Para você entender o Bergson, você tem que se colocar nessa maneira aqui de pensar. Ele está falando do invisível, assim, uma força invisível que está criando as coisas, que está criando os organismos, que está criando a complexidade das formas. Diz. Isso se contrapõe à seleção natural, porque ela não explica como é que aparece a gravidade. Pois é, não é que ela ultrapassa a seleção natural no sentido de que vai dizer, a seleção natural ela não explica porque há uma continuidade, porque que não apenas o ser vivo se adapta, mas porque que ele continua indo para formas cada vez mais complexas e melhores, né? Porque se fosse só a questão de adaptação, ele se adaptava e estagnava, mas parece que há um ímpeto em evoluir. Entende? Há uma força para cada vez mais a coisa ir ficando complexa. Mesmo que ele fica no automatismo, ele fica na reflexão, fica na memória. Né? Porque a qualquer momento pode voltar à consciência. Como é? Sim, tudo conserva. Esse negócio de memória a gente vai ver direitinho no matéria de memória. Tem duas formas de memória e tal. Se eu só tentar fechar algum raciocínio aqui, que já são mais de 6 horas. Então, assim, determinismo e liberdade, né? Eu vou ler aqui algumas passagens para a gente tentar assentar melhor o negócio. Então, a atividade da consciência é, pois, de natureza original. Então, isso aí tem que ficar cada vez mais claro para vocês. Para o Bergson, a consciência ela é irredutível, ela é original, ela é sui generis, ela é uma força... É a partir dela que você vai entender todo o resto, tá? Então a atividade da consciência é, pois, de natureza original, sendo a força psíquica irredutível ao princípio de causalidade que regula as relações das forças físicas. A duração, enquanto traço característico dos fatos da consciência, garante a heterogeneidade radical da vida psíquica, isto é, a impossibilidade de dois fatos psicológicos se assemelharem, já que constituem dois momentos distintos de uma história. Na minha consciência, nada se repete, justamente porque ela é duração. Se ela é duração, ela está durando. Se ela está durando, ela está experienciando sempre. Então, por mais que eu faça hoje, nesse horário, a mesma coisa, se eu fizer amanhã, a mesma coisa que eu estou fazendo agora, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa porque eu já vou ter feito antes, entende? Se acabar aqui esse horário
e a gente, vamos fazer um exercício, a gente vai sair para outra sala, aí quando for 7 horas a gente vai começar a mesma aula, com as mesmas pessoas, aí eu vou repetir? Não vou repetir. Na minha consciência vai repetir? Não vai repetir. Na consciência de cada um de vocês vai repetir? Não vai repetir. Porque não tem como. A consciência, ela é duração. Eu sei que parece uma loucura uma tautologia eu estar repetindo isso, mas é para ver se vocês entendem que o fato de durar é o fato de acumular experiência. E como acumula experiência, não tem como não estar sempre evoluindo, não tem como estar sempre mudando, não tem como estar sempre... Então, não para. É uma bola de neve, assim, que vai rodando e que vai acumulando. Então, ela vai acumulando a neve, que é o passado, a experiência, só que ela continua rolando. E aí vai. Né? Então, os antecedentes de um fato de consciência qualquer não podem ser apreendidos em estado estático, como uma coisa. Então, pronto, aí é que tá. Aí a gente quer fazer ciência, aí a gente quer dizer que nós somos rigorosos, que nós... Quando a gente diz assim, mas a ciência diz e tudo, aí a gente já se enche, né, de uma autoridade, porque a ciência diz. Mas a ciência, se ela não levar em consideração todos os seus pressupostos, ela pode se colocar... Se lembra que eu falei? Numa metafísica inconsciente, ela pode estar cheia de coisas assim não refletidas. E aí você diz, eu estou fazendo ciência psíquica, eu estou fazendo psicologia. Só que a gente viu que o nascimento da psicologia como ciência já está todo incrustado de uma base materialista, não é verdade? Então ele tenta acessar a mente, né, o psiquismo, como sendo uma coisa, como sendo estados, e aí ele tenta fazer uma leitura aí que a gente chama de associacionismo. Então o Bergson vai criticar essa ciência psicológica da época dele, que era a psicologia associacionista. Então, olha só, o Bergson ele vai dizer que o real é de essência psíquica, então ele tinha uma ideia do psiquismo, né? Só que no mesmo momento ele diz, mas a psicologia, por isso que ela está dizendo que é a consciência, na verdade não é, né? Não é. Então a psicologia é importante, mas isso aí que estão fazendo é uma descaracterização da verdade do que seja a consciência. Então o que é o associacionismo? É a teoria da determinação dos nossos estados de consciência uns pelos outros. Você vai dizer que determinados estados de consciência vão causar... Percebe que você está meio que fragmentando aquilo que não pode ser fragmentado? Você está refratando aquilo que não pode ser refratado? Você está dividindo aquilo que não pode ser dividido para você poder analisar? E lembra que eu falei que há uma continuidade, uma heterogeneidade que não pode ser acessado dessa maneira, né? Então o associacionismo, que é a teoria das determinações de nossos estados de consciência uns pelos outros, se aplica apenas às numerosas, porém insignificantes ações que realizamos como autômatos inconscientes e que tem por base antes o extrato solidificado na memória de certas sensações, ideias e impressões, do que esses mesmos sentimentos na sua infinita mobilidade. A análise que se faz às vezes dizendo que está analisando o pensamento, na verdade você está analisando a ideia. Você não está analisando o pensamento, você está analisando algo que já estagnou, algo que já cristalizou, algo que você pode incidir, algo sobre o qual você pode incidir. Porque o pensamento mesmo, ele é uma continuidade. Ele não se deixa captar dessa maneira, né? Principalmente outra ordem de fatos psíquicos. Uma mera sensação é um fato psíquico. Sendo um fato psíquico, já é irredutível. Que dirá um pensamento, que dirá um sentimento. Então, quanto mais complexo é o seu estado de consciência, mais irredutível ainda ele vai ser. E aí o Bergson vai dizer assim, só para a gente poder chegar na questão do caráter, da liberdade, aí a coisa vai ficar mais clara, né? Então, o Bergson vai dizer que nas circunstâncias mais graves, nas circunstâncias solenes, nós escolhemos a despeito daquilo que se convencionou chamar um motivo, pois a ação cumprida não exprime mais tal ideia superficial, quase exterior a nós, distinta e fácil de exprimir.
Ela responde ao conjunto de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, de nossas aspirações, as mais íntimas. E essa ausência de toda razão tangível é tanto mais marcante quanto mais profundamente livre nós somos. Ele está falando aqui do ato livre. O ato livre, então, para o Bergson, não é um ato que vem de uma mera reflexão entre tem o caminho A e o caminho B, eu vou escolher A ou B. Não. É algo que brota justamente dessa profusão de sentimento, de pensamento, da nossa própria duração. Só que o determinismo... Por que eu estou falando isso? Porque o determinismo vai dizer que, enfim, que não há liberdade. E o Bergson está dizendo, só há liberdade, na verdade. Tudo que há é liberdade. Então o determinismo, atrelado a uma concepção mecanicista do eu, procura distinguir um dos outros os estados indiscerníveis da alma. E representa então um eu que hesita entre dois sentimentos contrários que lhe serviriam de motivo. Eu sei que é meio complicado isso, mas deixa eu situar. Isso aqui é o livro do Bergson chamado Os Dados Imediatos da Consciência, onde lá no finalzinho ele vai mostrar que a questão polêmica do livre-arbítrio, o debate entre determinismo e livre-arbítrio, na verdade é um falso problema. O Bergson é o filósofo da liberdade, a gente já viu que para ele a liberdade a consciência ela é livre, só que ele não confunde essa liberdade com livre-arbítrio, como liberdade de escolha entre A e B. Então, livre-arbítrio, nesse sentido, a forma como o debate é colocado entre deterministas e defensores do livre-arbítrio, para ele é um falso problema. É só isso, eu juro que eu estou tentando fechar a aula, mas vamos lá. Então, ele vai dizer assim, o eu e os sentimentos que o agitam se encontram assim assimilados a coisas bem definidas que permanecem idênticas em si mesmas durante todo o curso da operação. Quando você acha que a coisa se coloca nesse nível de que, eu posso escolher, o determinista vai dizer, você não pode escolher livremente entre A e B. Aí o cara que é defensor do livre-arbítrio vai dizer, você pode escolher livremente entre A e B porque você tem livre-arbítrio. O Bergson vai dizer, na verdade não existe A, nem B, nem existe o eu. É bem louco, assim, porque ele vai dizer que é um movimento, que na verdade você está tendo uma inclinação e está imaginando um suposto A, você está tendo uma inclinação que você está imaginando um suposto B, e que na verdade tudo isso é muito misturado. É o que ele vai dizer aqui, ó. Então, mas a verdade é que o eu, uma vez tendo experimentado o primeiro sentimento, já mudou um pouco quando o segundo advém. Em todos os momentos da deliberação, o eu se modifica. E modifica assim, por conseguinte, os dois sentimentos que o agitam. Então, vamos supor, você está assim, se coloca aí numa situação, eu pelo menos sou extremamente indecisa, então para mim é fácil ter exemplos. Então, vamos dizer, sei lá, me separo ou não me separo do marido, vamos dizer, que é um negócio meio polêmico, né? Aí você fica. Aí você pensa que você pode escolher livremente entre uma coisa e outra. Só que na verdade você projeta um caminho que na verdade ele não foi concluído, você projeta um outro caminho que na verdade não foi concluído, só que quando você mentalmente se coloca naquela intenção, você já está se modificando. Entende o que eu estou dizendo? No momento em que você diz, não, mas se eu fizer isso, no momento em que você reflete se você pode fazer isso, se isso é a melhor coisa, você já está se modificando. Então, na verdade, vocês estão percebendo que a coisa é muito mais complexa do que você dizer que existe um caminho A, um caminho B, que eu vou decidir entre um e outro? Não é. É a tua consciência que está se tensionando e que daqui a pouco vai vir um ato livre como um fruto que cai de uma árvore, tá? Então assim se forma uma série dinâmica de estados que se penetram, se reforçam mutuamente, culminando em um ato livre por uma evolução natural. Não vai dar tempo. Tanto os defensores do determinismo quanto os defensores do livre-arbítrio obedecem a uma necessidade de representação simbólica, quando expõem o problema da liberdade em termos de igual possibilidade de duas ações ou de duas volições contrárias. Então, assim, como não vai dar tempo, eu vou ler a citação final dessa citação do Bergson. A aula vai ficar assim, meio pela metade, eu não consegui fechar muito bem o raciocínio. Aí na próxima aula a gente retoma essa questão de liberdade e determinismo, tá certo?
Aí vou só ler a passagem do Bergson e depois a gente retoma na próxima aula. Então ele diz o seguinte: eu hesito entre duas ações possíveis, por exemplo, X e Y. Isso significaria que eu passo por uma série de estados e que esses estados podem se repartir em dois grupos, segundo eu me incline mais em direção a X ou mais em direção ao partido contrário. Unicamente estas inclinações opostas têm uma existência real, e X e Y são dois símbolos através dos quais eu represento, em seu ponto de chegada, por assim dizer, duas tendências diferentes de minha pessoa em momentos sucessivos da duração. É preciso notar que o eu aumenta, se enriquece e muda à medida em que passa pelos dois estados contrários, senão como decidiria? Então, à medida em que eu tendo para A ou eu tendo para B, na verdade eu estou modificando a minha própria consciência. Eu estou tensionando cada vez mais a minha duração. Eu estou cada vez mais dentro da minha própria duração. Quando eu estou refletindo sobre esses dois caminhos, né? Que na verdade nem existem esses caminhos, porque você está fazendo um exercício de imaginação, como se aquilo tivesse acabado, mas ele só vai estar acabado se você se puser naquele movimento. Mas na verdade você não se pôs, porque você ainda não se decidiu. Você está fazendo um exercício como se aquilo tivesse concluído, quando na verdade não está concluído, porque você não fez a escolha. Não há, portanto, precisamente dois estados contrários, mas sim uma multidão de estados sucessivos e diferentes, no seio do qual eu distingo por um esforço da imaginação duas direções opostas. Entende-se, pois, que X e Y, ou seja, as duas decisões que eu supostamente poderia tomar, segundo quem defende o livre-arbítrio, ou não, segundo quem defende o determinismo, são representações simbólicas e que, em realidade, não há nem duas tendências, nem duas direções, mas sim um eu que vive e que se desenvolve por efeito de suas hesitações mesmas até que a ação livre se despreenda à maneira de um fruto maduro. Então não se trata de você analisar a coisa como se fosse uma escolha livre de um eu que está isolado, um núcleo duro de um eu que pode tomar determinadas ações e não. É um eu que se inclina para uma determinada direção, que se inclina para outra determinada direção e que nesse inclinar-se para determinadas direções ele se transforma, e assim é a complexidade de qualquer decisão, que vai ser tanto mais livre quanto mais conteúdo daquilo que você é você conseguir trazer à tona. Quanto mais... Lembra da metáfora do arco e da flecha? Então, você está aqui com o arco, você vai tomar uma decisão. Quando você consegue retesar muito o arco, ou seja, quando você consegue entrar na sua duração, a força da sua ação ela vai ser muito mais forte, tá certo? Porque você tensionou mais, vai ser mais criadora. De onde é que pode surgir a criação? De onde é que pode surgir a originalidade? Se não for de um mergulho na própria duração. Entende? De um lado você tem o mundo material, de ação e reação, onde não há novidade alguma. Em um outro âmbito você tem, por exemplo, a duração, que é de onde vem a possibilidade de liberdade. Então, a originalidade de algo, seja de um pensamento, seja de uma obra, seja de uma ação, a sua própria originalidade, ela só pode vir desse mergulho na própria duração. Quando você olha uma pessoa diferente, mas aquela pessoa assim, ela parece... sabe por que ela é diferente? Porque ela é ela. Assim, porque ela conseguiu sair do comum. Ela conseguiu sair desse patamar de estímulos e respostas imediatas que não pede nenhuma introspecção. Porque quando ela consegue se visitar, quando ela consegue se acessar, quando ela consegue mergulhar na própria duração que ela é, então a resposta dela no mundo espelha isso. E se espelha isso, espelha algo original. Porque o indivíduo ele é original. Então aquele indivíduo que não se conhece, que não se visita, que não se acessa, ele parece com qualquer outro. As ações dele serão ações quaisquer, percebe? Porque ele não vai estar colocando a sua liberdade, ele não vai estar colocando a sua marca, ele não vai estar colocando a si mesmo nas suas ações. Então quem se coloca
nas suas ações, cria. Seja lá de que forma for. Seja no seu trabalho, seja na sua arte, seja, enfim, você cria, você tem força, você tem potência, porque a potência vem do Espírito, o Espírito é a adoração, beleza? Então é isso, pessoal. Sei que foi uma coisa meio complicada, corrida, mas aos poucos vai assentando.